lição de número 73, que após a transitoriedade, nós vamos tendo a chamada oportunidade. É bem casado o título com outro, que o que a gente tem, então, já que tudo é transitório, tudo modifica, o que nós podemos, como chamaremos o nosso presente, o nosso agora? Né? Porque a casa que eu tenho hoje, ela vai ser destruída. O carro vai ser abandonado um dia no ferro velho. Roupa rasga. O corpo envelhece e morre. Enfim, então o que nós estamos tendo nesse movimento transitório do mundo material? Aí vem o título seguinte: oportunidade. Nós estamos tendo apenas oportunidade. E vamos entender, então, o que seria essa oportunidade na visão espiritual. 73. Oportunidade. Está em João, Evangelho de João, capítulo 7, versículos 6. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está próximo. É uma das frases mais profundas de Jesus, porque ele situa um momento da humanidade e situa um momento dele. São momentos diferentes. Óbvio, ele é marcante. Quando eu falo da oportunidade, o homem é uma espécie diferente. O reino nominal é uma espécie diferente de todos os reinos. Porque o homem é o único que se considera detentor de algo que ele não é do tempo, do futuro. Por exemplo, eu acredito piamente que amanhã eu vou estar vivo. Certo? Podem vocês estarem duvidando, mas todos nós que hoje estamos tranquilos é porque temos a certeza absoluta que vamos acordar os olhos amanhã de manhã. Como se nós tivéssemos total poder para isso. É o único. Nós somos o nosso reino, é o único. Os animais não carregam isso. Com eles, as plantas, os demais reinos. Vivem a cada dia, nós não. Nós temos muito aquilo de falar no futuro, no amanhã. Como se eu vou ter, tenho e Deus vai me dar o direito do futuro. Está na minha mão, é eu que decido. É o único que conta com o ovo dentro da galinha. Somos nós. Eu nem sei se a galinha vai viver e se ela bota ovo, mas eu vou dizer tranquilamente que eu vou tirar tantos ovos de uma galinha. Somos nós. Não é verdade? E nós contamos com a nossa vida, com a nossa existência, como se literalmente nada pudesse atrapalhar os planos. Quando nós olhamos para a nossa existência, a gente vê como nós somos frágeis. Existir, vida, é sorte todos os dias. Todos os dias temos sorte de estar aqui. Doenças aos milhares, vírus e bactérias aos milhares, acidentes possíveis de ocorrer milhares e milhares de acidentes. No entanto, nós ainda carregamos um otimismo, e esse otimismo é tão grande que me leva a garantir a minha existência física, às vezes daqui para anos. Então vamos lá. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Um mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, quando não diz assim, eu não consigo fazer de que instrumento, o que eu tenho na mão não dá bom, lamenta o tempo, a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Nada tá bom. Aí ele diz assim, esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. Em todas as épocas do ano, existe o lado bom e o lado ruim. Todas são importantes.
E em todas as épocas eu posso, é mais fácil de fazer algum trabalho e mais difícil de fazer outro. Quando numa determinada época, aquele trabalho que é mais difícil, numa época, às vezes fica bem melhor para fazer em uma outra época, mas aquele que era difícil fica fácil. O que é fácil fica difícil. E assim vai mudando. Então, todas as épocas da natureza, as estações do ano são maravilhosas. Né? Nos ajuda bastante. Ele está dizendo assim, mas o que acontece? A gente se torna cego. Então, esse é um cego de aproveitamento difícil. Porquanto, somente enxerga o lado arestoso da situação. Só a parte difícil, só as arestas, só as pontas, só onde emperra, só onde não dá para fazer com leveza, com facilidade. Mas Deus nos deu inteligência para que a gente supere as dificuldades, não para que a gente desista de fazer. Muitas vezes, toda dificuldade que nos surge faz com que a gente desista de fazer. É o pessimista. O pessimista é aquele que não pode ter dificuldade nenhuma, que ele para. É isso? Esse é o pessimista. O otimista vê nas dificuldades uma barreira que ele tem que se preparar mais para ultrapassá-lo. Ele vê nas dificuldades um desafio. O pessimista vê com um aviso de Deus para não continuar caminhando. É para parar, logo ali naquele momento. Certo? Um bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Quando eu estou querendo trabalhar a minha reforma íntima, meu ego, meus defeitos, eu vejo que tudo que acontece na minha vida tem um sentido profundo. Porque tudo é uma oportunidade de trabalho. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Porque até as possibilidades alheias também é uma oportunidade de compreensão. Como é incrível você encontrar uma pessoa, mesmo que isso te deixe assim, estarrecido, mas quando você encontra uma pessoa totalmente materialista, que não tem menor visão de um futuro, que não acredita nada no mundo espiritual, é interessante. Porque você estudando o comportamento, a psicologia dessa pessoa, você vai ver que tem muita coisa ali interessante. A gente não despreza absolutamente nada. Tudo nos ensina. Né? Muitas vezes, pela pessoa não acreditar na vida após a morte, acreditar que depois dessa vida morreu, acabou como uma luz, puf, acabou, ela se dedica muito nessa vida. Ela faz com que a vida dela, muitas vezes, tenha mais luta e mais valor, às vezes, do que aquele que já hoje, como espiritualista, vive dizendo assim, que a gente fala, brinca, né? Na próxima vida eu faço, na próxima eu aprendo aquilo, na próxima. É a forma como a gente utiliza o conhecimento. Então, às vezes, é melhor o materialista que tem pavor da morte, porque ele faz tudo que tem que fazer, ele pensa assim, porque quando morrer acabou tudo, do que aquele espiritualista que já descansa nessa imortalidade. Um dia eu venho, eu faço, um dia quem sabe, um dia isso, um dia aquilo. Então, nós temos que tomar cuidado. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu, valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeito a possibilidades alheias. Não depende das estações. Não fica preocupado se está no momento difícil ou se está no momento fácil. Servir, ele serve a Deus. Ele não se preocupa. Olha, nós estamos hoje num momento muito difícil da humanidade, né? Por exemplo, fazer caridade hoje está mais difícil, com o dólar subindo, explodindo, a nossa economia caindo a todo tempo. Então o dinheiro está ficando curto, está subindo de preço. Logo, logo, aquela fatura que a gente tinha de fazer solidariedade com bens materiais vai ficando mais restrito. Tudo bem. E então, o que nós podemos fazer?
fazer de outro jeito, vamos fazer de outra maneira, vamos fazer outra assim, e estamos sempre diversificando, certo? Estamos diversificando. Antigamente, era muito fácil você aglomerar um monte de pessoas num determinado local. Hoje em dia não é, principalmente na área da religião. Então veio a internet. Aí tivemos que modificar e entrar para a internet para tentar fazer com que a mensagem navegue. Hoje, a gente às vezes atinge 70, 50 pessoas assistindo, acompanhando os ensinamentos religiosos, e às vezes não temos essa quantidade de pessoas presentes. Então, vamos tendo que nos adaptar. Se nós fôssemos um mau trabalhador, nós diríamos, vamos fechar. Ninguém quer saber mais de religião. Não é isso? Vamos fechar. Livro, fechar aqui, fecha ali, todo mundo ia fechar. Depois da Covid, as pessoas compreenderam, se aproximaram mais da internet e viram como é fácil assistir alguma coisa sem sair de casa. Então, alguns se adaptaram, outros não. E a religião teve que se adaptar. Os trabalhos tiveram que se adaptar. Isso é um bom trabalhador. Adaptação, não desistir, nem nos momentos difíceis, muito bem nos momentos fáceis. Ele não respeita as estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. Querem saber. Vai plantando. Quem está trabalhando. O trabalho, nesse sentido, é uma ocupação. É importante que ele, enquanto está ocupado, ele não está vagando o pensamento no passado, em pensamentos negativos, alimentando o medo com o futuro. Né? Será que vai acontecer isso lá na frente? Pode acontecer aquilo lá. Ele está focado ali, ele está centrado. Então, e outra, ele está se autovalorizando, porque à medida que ele está fazendo algo, tem um retorno daquilo que ele faz, de imediato. Tudo, a coisa mais simples do mundo, tem retorno. Né? Você, às vezes, dá uma varrida no quintal, você terminou de varrer, você olha aquilo ali e fala, puxa, tá limpinho. Já deu um retorno, essa satisfação. Ele diz assim, é amigo da natureza, nós devemos ser amigos da natureza e de todos os acontecimentos desse planeta. Aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. O trabalho árduo para plantar e também aquele trabalho prazeroso de colher. Os dois é importante. Se não planto, eu não colho. E se eu não colher, apodrece, provavelmente quase não vou ter como plantar. Né? Porque eu não vou recolher, não vou vender, não vou ter o retorno de tudo. Então, tanto o plantio quanto a colheita, apesar de serem trabalhos diferentes, plantar uma coisa e colher é outra, o valor, a satisfação é igual. Se eu... o bom trabalhador é aquele que não fica só na parte fácil. Ele também quer a parte difícil do processo. Porque a ideia não é somente o prazer, é a oportunidade de participar. Isso é muito, muito, muito importante. Por exemplo, muitas vezes a gente pensa assim, olha de volta, aquelas pessoas que fazem grande quantidade de caridade. Muitas vezes a gente pensa assim, uma pessoa com muito dinheiro abriria uma creche, um orfanato, um asilo, sei lá, uma escola, qualquer coisa. Como ele tem muito dinheiro, botava um monte de gente para trabalhar e pronto. Mas e ele, o milionário, não estaria participando, não estaria se ocupando. Então, estaria ajudando muita gente? Lógico, a cada um será dado conforme sua obra. Isso é uma obra. Mas, vamos entender uma coisa? Reconheces um espírito pelos... não pela obra. Já viram isso? Reconhece uma pessoa, reconhece a evolução de um espírito, a Bíblia é bem clara, não é pela obra, é pelo fruto.
fruto de sua evolução. E obra, a cada um será dado a sua obra. Ou seja, tudo que você obrou, Deus lhe devolverá. Tudo bem. Mas significa ser evoluído. Fazer o bem, eu sou político. E eu, então, consegui roubar tantos mil. E aí, eu peguei do tráfico, por exemplo, olha só, né? Esse termo do diabo. Eu pego do tráfico para lavar dinheiro e aplico numa determinada comunidade que vai me eleger. Eu não estou fazendo caridade? Bom, as pessoas olhando, eu estou pegando dinheiro do tráfico e aplicando em saneamento, ou comprando cesta básica para o pessoal da minha comunidade, até a minha comunidade, as favelas estão votando em mim, e pronto, eu estou ali, tá certo? Eu não vou receber isso de Deus. Pô, a obra que eu estou fazendo, a cada um será dado conforme sua obra. A obra não está sendo, tá, eu vou receber pouco. Mas eu sou evoluído? Não, porque eu estou usando tráfico. Tá certo? A obra é uma grande oportunidade de eu desenvolver um fruto e ser um espírito evoluído. Mas nem sempre isso acontece. Muita gente entra na obra para lavar dinheiro, para atender suas necessidades particulares. Entendeu? Então, obra é coisa humana, é necessário. E existe uma relação com Deus. Cada um será dado conforme sua obra. Ou seja, tudo que você fizer para o bem não vai ficar ileso. Você vai ter retorno. Sim, vai ter. Está claro na Bíblia. Mas não pense que a obra te evolui. Não tem nada. Tem uma coisa com a outra. Você pode passar uma vida dedicando, sendo aqueles lobistas de pegar dinheiro para cá, passando para lá, recurso para cá. Beleza, vai ser a mais caridosa desse planeta. Mas quando morrer, não será mais evoluída. E às vezes você vai ver uma pessoa que não fez caridade, mas desenvolveu frutos. Fruto é pelo fruto que se conhece, não pela caridade. Compreenderam, né? Fruto é virtude, é forma íntima. É o que eu faço com a minha oportunidade. É como eu evoluo. Certas vezes eu não me dedico a nenhum trabalho de caridade, mas me dedico muito a me tornar um ser humano melhor. E esse ser humano melhor é um espírito mais próximo de Deus. Nós vimos muito isso nessas comunidades onde existe muita caridade, e às vezes dentro dos trabalhos de caridade, muita briga, muito. Então a gente já verificar, né? É claro, para a gente entender que realmente a obra não é a evolução. A obra não é a evolução. É a reforma íntima mesmo. A evolução. O que torna um homem santo é o que ele faz com seus pensamentos, seu coração, servindo a Deus. E a obra, olha, tem muitos interesses atrás de obras. Muitos. A lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata. Não vai acontecer agora. Ninguém vai ser o nosso Salvador. Mas, para agora, mas a oportunidade de homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. O hoje só é a nossa oportunidade de trabalhar para a edificação do reino de Deus. Agora vamos lá. É muito importante a gente entender isso. Edificação do reino de Deus. Nós imediatamente pensamos no planeta Terra. Mas quando perguntaram a Jesus quando viria o reino de Deus, ele disse assim: ele não vem com aparência exterior. Nem o dirão ele aqui, ele ali ou ele acolá. Porque o reino de Deus está em vossos corações.
Bom, então significa que o que eu tenho que fazer é aproveitar a minha existência, a escola da vida, para edificar, trabalhar, para implantar o reino de Deus dentro de mim, não fora. Aqui é uma escola. É como se eu dissesse para um aluno, se ele me perguntasse, se eu fosse o professor da escola, professor, o que eu tenho que fazer? Você tem que aprender para você o que eu estou te ensinando. Não é limpar a sala, arrumar os móveis, colocar regra na sala de aula. Isso aqui é exterior. Você um dia vai sair daqui, vai ir para outra turma. Isso aqui é uma sala de aula. Isso aqui é o planeta Terra. O que você tem que fazer na sua sala de aula é aprender para levar lá para fora na sua vida tudo que eu estou te ensinando. Então, se o Cristo é nosso mestre, se nós como alunos perguntarmos, Senhor, o que eu tenho que aprender aqui na Terra? Você tem que aprender as minhas lições. Não adianta ficar querendo corrigir a Terra, ajeitar aqui, ajeitar ali. Deixa, isso aqui é uma sala de aula. Saindo dessa turma, quando morrer todo mundo, vai nascer outros e assim vai indo. Essa sala de aulas, esse planeta vai servir muitas almas ainda. E você não vai ser o salvador, o que organiza o planeta Terra. Aqui você tem que aprender o que eu vou te ensinar, e o que você vai aprender, você vai modificar dentro de você. Modificar sua forma de pensar, sua forma de sentir, sua forma de agir. Se todos os alunos aqui da Terra fizessem isso, o planeta aqui fora já mudou. Automaticamente. Então, não vamos sair com aquela pressa de trabalhar para a implantação do reino de Deus aqui fora. Vamos seguir o Cristo. O reino de Deus está em nossos corações. Preparemos as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa cultura para aceitar o reino de Deus como ele é e não como nós gostaríamos que ele fosse. E aí ele diz assim, ó, é uma oportunidade dos homens, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificar. Os cegos de espírito continuarão queixosos. Os que não enxergam ainda vão achar que realmente está muito frio, está muito quente, está muito isso, está muito aquilo, o homem está muito egoísta, está faltando isso, está faltando aquilo. É natural, porque não entende que todas essas fases são instrumento para eu exercitar a compreensão do mundo a nível da espiritualidade. Por exemplo, vamos lá. Quando eu falo assim, nossa, como está tudo violento, como está violento o mundo. Vamos colocar o mundo, vamos colocar assim, como a minha cidade está violenta. Bom, quando a gente pensa que a gente pode aprender com essa violência, porque é a primeira coisa que a gente pode aprender, que o sistema que estamos criando para educar as pessoas que são violentas não funciona. Por isso que ela existe. A cadeia é um tapete que eu empurro para baixo a sujeira da nossa sociedade, o fracasso da nossa sociedade. O problema é que quando você joga por baixo do tapete, vai formando aquela montanha. E aí nós, a sociedade, tropeçamos no próprio tapete. E quando a gente tropeça, chuta o tapete e tudo sai de baixo. Porque ele sempre esteve ali. Retirar uma pessoa do convívio social sem trabalhar com ela, não dar estrutura a uma família, não dar uma educação à nossa sociedade, nós estamos apenas enfeitando a coisa que está feita. Então, a gente pode ir aprendendo em tudo que nós estamos fazendo. Olha, está assim, porque está assim, está assim, porque está... E se estamos aprendendo, é óbvio que eu, se eu aprender, eu tenho muita coisa que fazer. Mas aqueles que lideram, aqueles que têm o poder e condição, deveriam estar aprendendo. E aí ele diz assim, os que acordam para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou. E nem está por vir. Ou seja, quem já despertou para o Cristo sabe que é agora, nessa, hoje, amanhã, depois, é as oportunidades. É a oportunidade de eu registrar nessa vida uma ação.
Essa ação pode ser, se de preferência, em benefício ao meu espírito ou em benefício ao espírito dos outros. Mas sendo isso, sendo uma ação benéfica, eu vou ter orgulho de registrá-la e de vivê-la, de lembrá-la. Né? Então, não vai ser ultrapassado. E aí, para que eu comece a fazer, é agora. É hoje, assim que ele está chamando a gente. Está pronto. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, como eu falei. Mas a gente pensa assim, ó, um dia, daqui a um tempo, eu vou começar a fazer a caridade ou a bondade. É como se eu tivesse certeza que eu vou ter esse tempo que eu estou. Por isso que a gente fala, existe um ditado que a gente sempre diz, o inferno está cheio de boas intenções. Porque toda vez que a gente vai entrevistar as pessoas que vivem no inferno, dizem, não, mas eu ia fazer, Deus que levou minha vida. Não, já tinha tudo planejado, eu ia começar. Não, é que eu morri antes do tempo. Sempre foi Deus que errou quando chamou. Todos ali tinham boas intenções. E porque joga no futuro. E aí ele está dizendo isso aqui, não está por vir. Então, por isso que isso não funciona na nossa consciência. Muitas vezes eu passei acalentando muitos bons pensamentos para um dia fazer. Mas fui atravessar a rua, morri. Um acidente. Aí eu parto para o outro lado. Essa boa intenção não me ajuda. Muito pelo contrário. Ela me condena. Por que ela me condena? Porque eu sabia tudo que precisava fazer, tanto que eu já tinha até arquitetado quando eu ia começar a fazer. O que me mata é que eu não comecei. E como eu não comecei, não é possível ter glória, retorno daquilo que eu não fiz. Eu só tenho retorno, a cada um será dado conforme as obras. Não tem não tem retorno. E parece uma coisa que massacra a gente na nossa consciência. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir em nome do Senhor aqui e agora. Não deixa nenhuma oportunidade de fazer o bem. Faça o bem a todo instante, a cada hora. Você não sabe o que você vai fazer. Não sabe. Então, é melhor você morrer fazendo, inclusive, o bem. De tanto que você faz o bem, que a morte um dia te leve servindo ao bem. E não um diário que você abre do outro lado, onde sua vida foi vazia em servir ao bem. Esse servir ao bem com amor. Servir ao bem não é servir ao bem também aos outros. É servir bem a si mesmo. Ter feito as melhores escolhas para si próprio. Escolher um livro para ler, bom programa, amigos, conhecimento, pensamentos que te vinham tantos pensamentos ruins quanto bons. Você fez a melhor escolha de pensamentos, passar uma vida mais otimista, mais saudável, fez a melhor escolha para a sua alimentação, para a sua diversão, enfim. Que você tenha um diário onde você fala, nossa, minha vida, a Terra não é um planeta fácil, mas eu posso dizer que adorei a vida que eu tive lá. Eu aproveitei todos os instantes da minha viagem no planeta Terra. Em cada dia eu busquei isso, porque isso aqui é uma viagem. Nós estamos de férias aqui. Nós vamos voltar para a nossa pátria espiritual. Nós viemos dela e voltaremos para ela. Então isso aqui é uma viagem. Esperamos que espero que todos nós levemos daqui um diário e boas lembranças das grandes oportunidades que a vida nos providenciou. Caso contrário, e que eu não leve daqui nenhum apego que possa me provocar sofrimento. Nenhum apego de pessoas, não apego de coisas, nem apego de emoções, nem apego de absolutamente nada ligado ao título ego meu, ou seja, a minha personalidade, né? Porque tudo que o mundo sabe a meu respeito, agora, é minha personalidade, não é meu espírito. Então, os títulos, os nomes, os acharem,
Isso deve ficar por aqui quando eu partir. Nem quero nem me prender como me viam na Terra. Porque eu não sou aquilo que estava na Terra. Aquilo é uma personalidade dele, minha. Não eu completamente. Eu sou um espírito. Certo?